Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 7 de fevereiro, e nós prosseguimos meditando no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, os versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse: O que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Pois bem, irmãos e irmãs, os fariseus eram fascinados pela pureza e, por isso, tinham muitas normas que definiam o que era puro ou impuro. Jesus não aceitava essas ideias e ensinava que a impureza e a maldade estão no coração dentro de cada um de nós. Isso nos afasta dele e do Pai. Olhemos para nós mesmos e nos perguntemos: como vivemos a nossa fé? É preciso ter atenção com as nossas atitudes, pois podem ser semelhantes às dos fariseus. Não fiquemos presos à exterioridade. Os fariseus davam muito valor a certas normas religiosas e sociais, esquecendo-se muitas vezes que o mais importante era a escolha interior, a decisão pessoal pelo bem ou pelo mal. Essa verdade interior é que está nossa bondade ou a nossa maldade. Pela realidade de nosso coração é que seremos julgados, não pelas exterioridades e nem pela opinião que possam ter de nós, e nem também pelo nosso enquadramento diante da sociedade. A sentença oferecida por Jesus causou agitação, desconcerto e surpresa acerca dos costumes e tradições. Até os mais próximos pedem explicação e o Senhor oferece. Entendamos bem e fique bem claro que o coração humano é a única fonte de impureza ou de pureza,
que prejudica ou beneficia a pessoa humana. O evangelista Marcos aproveita para fazer notar que os alimentos e suas proibições, a não ser por questões de saúde pessoal, perdem toda a razão e a não ser consumidos. Quantas vezes, por uma única ação, fazemos julgamentos das pessoas e as classificamos como má, sem valorizar suas demais qualidades e virtudes. Hoje, o Senhor está nos oferecendo a oportunidade de refletir sobre a nossa vida, nosso comportamento e examinarmos-nos como se encontra o nosso modo de pensar, se beneficiam ou afetam negativamente aqueles que nos rodeiam. Provocamos as coisas do reino e não os costumes efêmeros, os costumes passageiros. Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje justamente nos chama a atenção à importância que nós precisamos dar de olhar como estamos de fato agindo diante da realidade diária na convivência uns com os outros. Vamos, portanto, nessa nossa oração, pedir que Deus nos conceda a graça de fazer sempre um exame de consciência para cairmos na conta de nossas limitações e assim também ir construindo a verdadeira fraternidade entre nós. Portanto, nossas orações aos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, os que nos pedem orações, pelas vítimas de tanta violência e pela paz no mundo. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.